Fala pessoal, tudo bem? Irmão Alexandre na área de novo, para mais um daquele bloco nosso sobre tirando dúvidas escatológicas e dúvidas bíblicas de uma forma geral. Pessoal, eu me deparei com uma questão por esses dias de um aluno que ele me perguntava o seguinte: na carta de 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10, se trata do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo, a vinda em glória, ou do que se trata? Então, o nosso pequeno vídeo de hoje vai ser exatamente para isso. Nós vamos tirar essa dúvida, do que se trata esta passagem, arrebatamento ou segunda vinda em glória. Sabemos que o arrebatamento, ele virá até as nuvens, levará a igreja para o céu, terá os elementos como ressurreição dos mortos, glorificação dos vivos, subida aos ares e encontro com o Senhor, e a partir disso vamos para o céu, para a casa do Pai, João 14, posto que a segunda vinda será depois da tribulação. Jesus ele volta com a igreja glorificada, ele volta com os santos do Antigo Testamento, no quais serão ressuscitados e glorificados, virá também com os seus anjos, virá com labareda de fogo, virá visivelmente onde todo olho verá, assim como o relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente, e todos se lamentarão na vinda da Filha do Homem, e ali ele julgará as nações e implantará o seu reino milenar. Então, colocado essas duas questões aqui, logo como introdução, você tem que olhar se os elementos de 2 Tessalonicenses capítulo 1 são os mesmos elementos do arrebatamento. Então, comparando essas questões, a gente vai entender do que se trata esse texto de Tessalonicenses. Tudo bem? Vamos fazer o break e vamos voltar com essa resposta agora. Pronto, pessoal. O texto está escrito assim, ó: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, pessoal, esta é a passagem do qual foi feita a pergunta: trata-se do arrebatamento ou trata-se da segunda vinda? Eu já vou definir aqui para vocês que essa passagem trata da segunda vinda e não do arrebatamento. Posto que no arrebatamento, Jesus busca a igreja e vai para o céu com a igreja. Não tem a vingança dos inimigos da igreja no momento do arrebatamento. O que vai acontecer depois do arrebatamento é a grande tribulação. Tudo bem? Posto isso, no arrebatamento é só para a igreja. Só os que o esperam o verão. Hebreus 9:27. Virá a segunda vez aqueles que lhe esperam. Será um evento oculto para o mundo. E essa passagem aqui de Tessalonicenses está dizendo que ele vai vir com labareda e que vai ser impossível as pessoas da terra não verem. Então, num contexto geral, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10, trata da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier com seus santos anjos, pisar sobre o Monte das Oliveiras, ganhar dos seus inimigos na guerra do Armagedon,
separar os bodes das ovelhas e os seus pequeninos irmãos, que são os judeus salvos, as ovelhas, as pessoas que aceitaram Jesus como Messias na tribulação, e os bodes são todos os inimigos de Cristo e de Deus, que aderiram ao anticristo na tribulação. O que a passagem está dizendo aqui é que a vingança dos crentes, tanto Tessalonicenses quanto qualquer crente, no sentido de receber o alívio, no sentido de ver os seus inimigos pagando por aquilo que fizeram contra a igreja, começa na segunda vinda de Cristo, quando haver o juízo das nações. Ou seja, essa passagem bíblica, ela trata da segunda vinda e não do arrebatamento. Tudo bem, pessoal? Vamos agora entender um pouco aqui, ó. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Paulo está dizendo para os irmãos de Tessalônica que um dia Deus ia lançar juízo sobre todos aqueles que os perseguiam quanto à igreja de Cristo. O versículo 7: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor desde os céus com os anjos em poder. Paulo está dizendo aqui então que os que estão sendo atribulados vão receber descanso conosco. Com quem? Paulo também. Esse descanso aqui, a palavra grega significa, por exemplo, quando o elástico ele é muito tensionado e você volta o elástico, ele fica no período ali de descanso, ou seja, alívio, ou seja, momento de descontração em que não há nenhuma tensão ao ponto de quebrar-se. Então, a ideia de Paulo é essa. Hoje, a igreja vive em tensão. É como elástico puxado. Mas naquele grande dia, por nós vermos os nossos inimigos pagando o que precisa ser pago diante de Deus pela perseguição que fizeram com a igreja, este vai ser o nosso alívio. O elástico parado de esticar. E aí, olha aqui, quando se manifestar Jesus desde os céus com os anjos do seu poder. Desde os céus com os anjos do seu poder, significa que ele vai vir dos céus com seus anjos até a terra. Veja que no arrebatamento, Jesus não vem desde os céus. Jesus ele vem só até os céus. E a igreja se encontra o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e versículo 17. Tudo bem até aqui? Olha o 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Na segunda vinda de Cristo, que houver o juízo das nações, ele vai tomar vingança daqueles que não conhecem a Deus, as pessoas que não quiseram saber quem é Deus e viraram as costas para Deus. E para um segundo grupo, aqueles que não obedeceram ao Evangelho. É o conhecedor da palavra, mas que virou as costas para o Todo-Poderoso. Então, naquele período, é que haverá a cobrança de Deus para ambos esses povos aqui. Olha o versículo 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo está dizendo aqui que haverá um dia que os inimigos de Deus, todos eles receberão o castigo eterno, no chamado lago de fogo, no inferno, segunda morte, e a separação total e completa de Deus, que já se inicia na sua segunda vinda, no julgamento de Mateus 25 das nações, e vai se estender até o trono branco, no dia do juízo final. Só que o que Paulo está citando aqui, não é o trono branco, mas é o julgamento das nações, na sua segunda vinda gloriosa. Tudo bem, pessoal? Quando vier para ser glorificado nos seus santos, ou seja, na sua segunda vinda, os seus santos, aqueles que estiverem aqui na terra e aceitaram Cristo como Salvador, ele será glorificado neles e será admirado por eles.
exatamente porque eles creem, eles clamaram que queriam a vinda do Messias na tribulação, e agora o Messias vem em poder e glória, e eles o glorificarão neste momento. Já a igreja já foi arrebatada, já está com o Senhor no céu, e nessa vinda aqui de 1 Tessalonicenses 2, a igreja volta com Cristo. Tudo bem? Aí ele vai dizer: porquanto o nosso testemunho foi crido em vós, por isso também rogamos sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Deus nos fazer digno da vocação significa nós recebermos a graça do Senhor e suportarmos todas as provações, para sermos achados dignos naquele dia do arrebatamento, não de dignidade própria, mas dignos pela graça do Senhor através da sua palavra. Porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, pessoal, baseado em todas essas questões aí, nós entendemos que segundo Tessalonicenses 1, do 8, do 6 ao 10, Paulo está trazendo conforto para a igreja de Tessalônica, e Paulo está dizendo para a igreja em geral que o juízo de Deus contra os perseguidores dos crentes vai começar a partir da sua segunda vinda para derrotar seus inimigos e implantar o seu reino milenar. Eu quero deixar uma dica de leitura para vocês aqui. O livro de 1º e 2º Tessalonicenses é do John Walvoord. Eu também quero deixar aqui para vocês um outro material que eu usei aqui. O comentário da Central Gospel do Novo Testamento. E a Bíblia de estudo do Andy Hinson, a Bíblia ACF. Tá bom, pessoal? Agora eu vou entrar um pouquinho aqui na questão do que o John Walvoord tem a dizer para nós, para a gente concluir esse vídeo. Tudo bem? Olha só. O julgamento vindouro de Deus sobre os não salvos. O que o Walvoord vai dizer? Primeiro versículo 6 ao 9, ele vai ler, aí vai dizer o seguinte, ó: nos versículos 6 ao 9, julgamento dos crentes é vividamente retratado como ocorrendo na segunda vinda de Cristo, que Jesus virá novamente, acompanhado por anjos, e ao consistente testemunho das Escrituras. Aí, para consolidar o que o Walvoord está dizendo, ele manda ler Zacarias 14 e 5, onde mostra o Senhor vindo dos céus com os seus, Mateus 13, do 39 ao 42, e Mateus 25 e 31. Eu quero ler com vocês aqui Mateus 25 e 31. Tá? Mateus 25 e 31 está escrito assim na palavra do Senhor. Achei aqui. E quando o Filho do Homem é uma palavra extremamente de cunho judaico para retratar o Messias de Deus, que nós sabemos que é o próprio Jesus Cristo. Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, na sua segunda vinda, ele virá até a terra e se assentará no seu trono em Jerusalém. O Walvoord vai continuar aqui, ó. Essa porção das Escrituras é muito clara quanto ao destino dos ímpios. Será algo horrível de contemplar. O julgamento dos não salvos, que não estiverem vivos, ocorrerá ao tempo do retorno de Cristo à terra com seus santos anjos. Ou seja, as pessoas vivas na segunda vinda de Cristo, que não serviram a Cristo, não aceitaram Cristo no período tribulacional, agora vai ser o julgamento deles. Ele vai dizer, ó, o caráter daquele julgamento é claramente retratado como sendo em meio a chamas flamejantes. Chamas flamejantes sempre tem a ver com o juízo de Deus. Aí ele vai dizer, ó, ele punirá os que não conhecem a Deus. Já falei, né? As pessoas que viraram as costas não quiseram conhecer a Deus. E os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os crentes nominais, as pessoas que se afastaram do Senhor, as pessoas que não deram valor ao Evangelho, mesmo conhecendo, todos esses pagarão na sua segunda vinda.
Aí o Alvord vai dizer aqui, ó, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor Jesus Cristo e da majestade do seu poder. O que o Alvord está dizendo aqui então? Que na segunda vinda, esses vivos serão julgados e condenados e não terão o direito de entrar no reino milenar de Cristo. Ele vai dizer aqui, ó, alguns ensinam que destruição eterna se refere à aniquilação dos perdidos, mas a palavra destruição é traduzida por ruína. Ou seja, eles não serão destruídos no sentido de parar de existir, mas terão a ruína completa. Essa ruína completa é a separação total de Deus e para toda a eternidade. Para consubstancializar o que ele está dizendo aqui, o Alvord, ele manda ler Mateus 25 e 46. Mateus 25 e 46, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó: e irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí, pessoal, o Alvord vai continuar aqui, ó. Os alvos do julgamento de Deus são descritos como os que não conhecem a Deus e aos que não obedecem o Evangelho. Isso se refere a dois grupos. Ele está dizendo que é melhor ver dois grupos aqui. O primeiro grupo são os pagãos, sem o pleno conhecimento de Deus e do Evangelho, e os que não obedecem ao Evangelho é os que conheceram a palavra, mas se afastaram da presença do Senhor. Tudo bem? Aí, pessoal, um teólogo chamado Hiebert, ele vai dizer o seguinte, esse teólogo, o Hiebert aqui, ele vai dizer o seguinte, eu queria achar o livro que ele está falando isso, mas eu não consegui achar aqui. Ele vai dizer o seguinte, a segunda classe é mais culpada do que a primeira. A primeira classe é culpada pela ignorância de Deus, mas ainda é uma ignorância repreensível. Também serão castigados, mas não tanto quanto o segundo grupo. A segunda classe é identificada por sua recusa a obedecer, a ouvir e a se submeter ao Evangelho. Aí o Hiebert aqui, ele manda ler a Romanos capítulo 1, do 18 até o 23. Então, Romanos 1, do 18 até ao 23. O livro do Hiebert, que o Alvord pegou o comentário, é 1º e 2º Tessalonicenses, na página 276, tá bom? Ó, Romanos 1, do 18 a 23, vamos ler aqui, ó. Romanos 1, do 18 ao 23, está escrito assim. Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Meus vídeos são sempre assim, tá, pessoal? 3, 2, 1 gravando. Eu não edito o vídeo, não. Eu só funciono assim no ao vivo. Romanos 1, 18 ao 23. 1, 18 ao 23. Olha, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhes manifestou. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inesculpáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Ou seja, aqueles que não quiseram conhecer a Deus por opção própria, Deus os entregou ao lamaçal. É o que o texto está dizendo. Vamos voltar para cá para o Alvord, pessoal.
A segunda classe, segundo o Hibbert, lá no livro de 1º e 2º Tessalonicenses dele, diz que é os que conhecem o Evangelho, mas não se submeteram ao Evangelho, recusaram desobedecer o Evangelho. Aí voltando para o Álvaro aqui, de fato os cristãos tessalonicenses estavam enfrentando tribulações, mas a perspectiva futura deles era de glória, recompensa e de bênção eterna. Paulo está dizendo que a recompensa dos tessalonicenses viria se eles se mantessem firmes na presença do Senhor. Aí ele vai dizer aqui, quanto aos seus perseguidores, a perspectiva futura era de um julgamento divino terrível, conforme retratado nessa passagem. Uma vez mais, o contraste é delineado entre a provação e a aflição a serem enfrentadas pelos cristãos e o justo julgamento destinado aos que não conhecem a Deus e aos que se recusam a obedecer ao seu Evangelho. Agora vamos para a segunda parte do material do Álvaro, que vai ser o versículo 10. Vamos lá então, gente. Versículo 10. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. O Álvaro vai dizer o seguinte, o momento desse terrível julgamento ocorrerá quando Cristo retornar para ser glorificado em seus santos e estabelecer o seu reino terrestre. O Álvaro está dizendo aqui que a glorificação desses santos é os santos vivos que passaram pelo período tribulacional, não foram martirizados e agora entrarão com seus corpos vivos, físicos, no reino bendito do Pai, que foi preparado por herança ao povo de Israel. E todos os que creem em Cristo entrarão ali, os não israelitas, como as ovelhas, e os israelitas como os pequeninos irmãos de Cristo para o milênio. Tudo bem até aqui? Beleza? Vamos continuar então. Olha o que ele vai dizer. Nas Escrituras em geral e nas duas cartas aos Tessalonicenses em particular, um contraste é feito entre a vinda de Cristo para a sua igreja, que está em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e a sua segunda vinda para a terra, a fim de estabelecer o seu reinado messiânico e milenar. Na vinda para a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os cristãos vivos serão levados para estarem com o Senhor. Aonde, pessoal? Nos ares. E dos ares estarão para sempre com Cristo. Aí ele vai dizer aqui, o texto de João 14, do 1 ao 3, aquele texto, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vos teria dito, por vou preparar lugar para que onde estiver estejais vós também. É esse texto aqui de João 14, tá? Então esse texto revela que, após a igreja ser arrebatada, Cristo levará para o céu para estar com o Pai no lugar que Cristo preparou, que é a morada celestial. Lembrando que após o arrebatamento haverá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, enquanto tem a grande tribulação aqui na terra. Depois Jesus volta com a igreja para estabelecer o seu reino e os mortos santos do Antigo Testamento são ressuscitados. Os mortos da tribulação também são ressuscitados, ambos glorificados e adentram ao reino milenar, juntamente com Cristo, com a igreja, com seus santos anjos e com os vivos daquele período milenar que estavam servindo a Cristo. Tudo bem, pessoal? O Álvaro vai dizer depois aqui, nas cartas aos Tessalonicenses, a vinda do Senhor à terra para estabelecer o seu reino também é revelada. Aí ele vai dizer aqui, esse evento da segunda vinda não é o mesmo do arrebatamento para levar a igreja. Aí ele vai mostrar um quadro aqui que vai trazer a diferença. Nós faremos um outro vídeo estudando esse quadro. O quadro é exatamente esse aqui, ó. Se você consegue ver aí, ó. Este é o quadrinho que fala da diferença do arrebatamento para a segunda vinda. Uma outra hora nós faremos um vídeo sobre esse quadro aqui, tá bom? Mas vamos voltar para cá. Pessoal, uma questão levantada em 2 Tessalonicenses 1 e 10 é quanto a que fase da sua vinda está sendo discutido em 1 e 10.
a melhor explicação parece ser a de que esse versículo diz respeito à segunda vinda de Cristo. Por que, pessoal? Porque a primeira vinda é só até os céus, é só para a igreja, e dos céus atmosférico aqui, dos ares, volta para o céu celestial, para a igreja passar pelo tribunal de Cristo e a festa de casamento com Cristo, a igreja de Cristo. Já o texto aqui diz que ele vai vir com labareda, com seus anjos, e o que bate com essa palavra aqui é exatamente a segunda vinda, que é a vinda em glória, a manifestação visível e todo olho verá. Por isso que se encaixa melhor com a segunda vinda esse texto aqui. Tudo bem? Tudo bem. O que acontece então? Quando ele vier para arrebatar a sua igreja e levá-la para a glória, a terra não será julgada. Ou seja, pessoal, o julgamento dos moradores da terra não começa no arrebatamento. O arrebatamento é para tirar a igreja, para não passar pelo juízo da tribulação, que foi colocado para Jacó, a aflição de Jacó, e para todos os rebeldes diante do Senhor. Não é para a igreja. A igreja não foi destinada para a ira. E a ira de Deus, segundo Apocalipse 6 e 17, é todos os selos, as trombetas e as taças de Apocalipse, que vai do Apocalipse 6 ao Apocalipse 18. Vale lembrar uma coisa aqui, você não vai ver a palavra igreja em Apocalipse, em nenhuma parte no momento da tribulação, que vai do capítulo 6 ao 18. Você vai ver João falar da igreja. E no Apocalipse 19, que Jesus volta com sua noiva dos céus. E você vai ver também do Apocalipse 1 ao 3, que é o tempo passado para nós, mas é o presente de João. A partir daí, não tem a palavra igreja. Então a igreja não está lá. E se você é um intérprete literal das escrituras, dispensacionalista, tem a hermenêutica literal da Bíblia, não tem como alegorizar o que não precisa ser alegorizado. Se não tem o nome igreja lá, é porque a igreja não está lá. Não tem esse papo de que, mas está chamando a igreja de santo, disso e daquilo outro. Em outras passagens da Bíblia, tem muito disso. Mas no Apocalipse, não. Por que não tem? Porque João chama a igreja de igreja enquanto não começa a tribulação. Depois que começa, se o mesmo autor não chama mais a palavra igreja, é porque a igreja não está lá. Vocês entenderam, pessoal? Quem são os eleitos e os santos, então, do período tribulacional? As pessoas que aceitaram Cristo como Messias no período da tribulação. Serão povo de Deus, serão salvos, mas não fazem parte da era da igreja, que começa de Atos capítulo 2 e vai até o arrebatamento. Amém, pessoal? Vamos continuar aqui para a gente concluir o nosso vídeo. Cristo também voltará para o céu com a igreja. O seu propósito nesse momento não será julgar o maligno. Aí ele vai continuar dizendo aqui, ao voltar para estabelecer o seu reino, entretanto, a Bíblia não deixa dúvidas de que ele julgará o mundo naquele momento. Esse julgamento, pessoal, está em Mateus 25, do 31 ao 46. Ele reunirá os povos diante dele e fará separação entre bodes, ovelhas e os pequeninos irmãos. Pequeninos irmãos são os judeus crentes, os bodes, os gentios e os judeus incrédulos, e as ovelhas, os gentios crentes. Ou seja, ele vai separar os salvos dos perdidos. Olha o que diz Mateus 25, do 31 ao 33. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes, e ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O que Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses 1, do 6 até o 10, é exatamente isso aqui.
Porque esse acontecimento não é no arrebatamento. O arrebatamento é para levar a igreja para o céu. Mas na segunda vinda em glória é para julgar os vivos da terra. E o que Paulo está dizendo em Tessalonicenses? O momento que ele virá para julgar os vivos da terra. E então os crentes serão aliviados em ver a justiça de Deus imperar, reinar e punir os inimigos de Cristo e os inimigos da igreja. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aqui então. Ó. O Álvaro vai dizer aqui, ó. Ele vai citar Ezequiel 20, do 34 e 38. Olha o que aqui diz. Trarei vós dentre as nações, os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. Ou seja, é depois da ira do Senhor que a grande tribulação, ele vai reunir os judeus. É o que Ezequiel está dizendo no capítulo 20. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali face a face os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano, o Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da minha aliança. O período de tribulação vai servir para que os israelitas reconheçam que Jesus é o Messias. Vai bater lá com Mateus 29, Mateus 23 e 39, que diz assim: e não me vereis mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, é o mesmo período aqui. Aí ele vai dizer aqui, ó, eu os separarei daqueles que se voltaram e se rebelaram contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O que Ezequiel está dizendo aqui é exatamente o que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10, exatamente o que diz em Mateus 25, lá na passagem do julgamento das nações. Aí o Álvaro vai concluir. Em outras palavras, quando Cristo voltar, será um tempo de separar o joio do trigo. Coloca Mateus 13, do 24 ao 30. Ele irá separar os salvos dos perdidos. O próprio fato de Cristo voltar com tamanho poder e glória resultará no assombro de muitos. Quando retornar, ele será acompanhado pelos seus santos e pelos anjos. O evento será um espetáculo tão grandioso que irá incitar a adoração e a admiração por parte de todos os que creem, como está em 2 Tessalonicenses 1 e 10. Aí ele vai concluir, isso vale não apenas para a igreja, que estará com Cristo como sua noiva, mas para os demais que serão incluídos como os santos, incluindo os crentes do Antigo Testamento e os convertidos durante a tribulação. Pessoal, com esse pequeno estudo, estamos respondendo aquela dúvida de que vinda Paulo trata em 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10, é do arrebatamento ou é da segunda vinda? Então espero ter tirado a dúvida de vocês. Aquele texto trata explicitamente da segunda vinda, mas é um conforto aos crentes para eles saberem que serão aliviados na presença do Senhor e quando verem eles tendo seu sangue vingado pelo Todo-Poderoso. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, ore, divulgue, participe, até a próxima!